Dando sequência ao nosso super especial, falando das nossas estrelas da medicina de 2021. Vocês vêm acompanhando, a gente está trazendo vários médicos maravilhosos que têm feito um trabalho fantástico hoje em Santa Catarina, né? Eles são realmente feras e a gente tem um grande orgulho em dizer que são nossos, aqui de Santa Catarina. E ele não poderia faltar, né? Nosso querido Dr. Jefferson Dill. Ele que é um dos responsáveis pelos melhores resultados quando se fala em cirurgia bariátrica. Ficou interessado, né? Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo ao programa novamente. Aliás, a primeira vez foi só elogios, as pessoas ficaram com muitas dúvidas e nós estamos aqui para esclarecer mais um pouquinho, né? Eu fico muito feliz sempre em te rever, em rever ao meu amigo e todos vocês aqui de Balneário Camboriú também, em que nós temos projetos para cá, mas eu não posso no momento absolutamente tocar nesses assuntos, mas eu estou muito feliz de estar aqui contigo. O Jefferson vai trazer novidades para a gente logo, tem uma novidade gigantesca, mas eu também não posso falar por uma jornalista ficar fechado em copas assim, é complicado, né? É legal manter isso aí, sabe? Porque aí as pessoas vão sempre querendo, esperando as novidades que estão por vir. E tem muita coisa nova aparecendo, principalmente em decorrência da pandemia, que ela acabou modificando bastante o cenário cirúrgico eletivo dos pacientes bariátricos. Por quê? A maior mortalidade hoje dentro da pandemia do vírus é a obesidade. Para você ter uma ideia, hoje 70% da mortalidade com o vírus é a obesidade. Então esses pacientes, eles realmente não podem sair de casa. Então muitas cirurgias eletivas de obesidade acabaram tendo que ser postergadas. Não só isso, não tinha leito nos hospitais e faltou no finalzinho agora insumos, inclusive, para que você pudesse internar, operar o doente devidamente com todo o cuidado que seria possível. Então tiveram que aparecer outras situações que a gente está conseguindo trazer aqui com exclusividade para Santa Catarina, que são muito boas, que não precisam de internação e que pelo menos fazem a pessoa perder um pouco de peso para sair do risco de mortalidade, né? Síndrome de dumping. Já ouviu falar? Doutor, o que vem a ser essa síndrome de dumping? Então, essa síndrome de dumping, na verdade, é uma situação ocorrida principalmente com a técnica utilizada chamada bypass. Aquela em que nós reduzimos o tamanho do estômago para um copinho de cafezinho, 50 ml mais ou menos na sua capacidade, e elevamos uma alça do intestino delgado junto com esse estômago novo, desviando o trânsito do intestino proximal. Então, faz com que a passagem do alimento doce seja muito rápida para o intestino delgado. E como ele cai no intestino delgado rapidamente, ele provoca essa síndrome de dumping, que foi descrita muito bem da seguinte forma: uma pessoa ela tem uma sensação de morte iminente, ela vai achar que vai morrer. Cai a pressão, uma sudorese fria, uma hipotensão terrível, náuseas, vômitos, às vezes uma diarreia brusca com dor abdominal. É um quadro realmente bem ruim de acontecer. E acontece quando a pessoa que fez o bypass come doce muito concentrado. Esse tipo de síndrome foi bastante reduzido com a técnica que eu hoje preferencialmente utilizo, inclusive. Praticamente não faço mais bypass. Eu faço hoje a cirurgia de gastrectomia vertical, sleeve, preferencialmente, porque você não tem desvio do trânsito do intestino proximal. Então, como o caminho já é um pouco mais perto do normal, até chegar no intestino, as pessoas realmente elas têm que comer muito doce para ter dumping. É muito raro isso acontecer. Doutor, muito comentado dois assuntos do momento. Primeiro, foi colocado o primeiro balão gástrico de engolir em Florianópolis. Conta pra gente, porque a repercussão foi maravilhosa. Foi realmente enorme. Primeiro foi colocado, de Santa Catarina, foi colocado em Florianópolis com a gente. Nós temos hoje a exclusividade da colocação desse balão também. Mas o grupo do Dr. Manuel Galvão e do Dr. Greco em São Paulo, que são meus amigos, meus parceiros nesse projeto, somente 2 profissionais estão habilitados internacionalmente aqui no Brasil para colocar esse balão. Ele vem de Boston,
É um balão, para ter uma ideia, que não é feito de látex, seria de um material vegano, então ele não irrita tanto o estômago quanto o outro. É um balão que a gente coloca, a pessoa engole o balão e eu posiciono o balão através de radioscopia dentro do estômago e ali eu insuflo ele com o líquido que vai provocar a saciedade. O grande show disso tudo, o grande espetáculo disso tudo, Mari, é que não precisa de um procedimento endoscópico para colocar e nem para retirar. E o da retirada, para você ter uma ideia, precisa de anestesia geral, não é sedação. Precisa de anestesia geral, o paciente é entubado. Aí ele tem risco de perfuração, inclusive, das vísceras, porque você tem que furar o balão e retirar ele com uma pinça. Não, esse balão não precisa nada disso. Nem de endoscopia para botar, nem de endoscopia para tirar. Porque 4 meses depois ele se rompe sozinho no estômago e a pessoa ela vai absolutamente evacuar aquela cápsula sem perceber nada. Então não precisa de procedimento. Com um procedimento absolutamente sem necessidade de internação, eu coloco o balão com 15, 20 minutos a pessoa vai para casa. Para que é indicado, doutor? A principal indicação desse tipo de situação são pessoas que precisam perder peso para a cirurgia se tornar mais segura. Mas com agora o advento da pandemia, esses pacientes que não têm condição de operar por não ter vaga ou por falta de insumos, isso no mundo inteiro, isso não é uma situação brasileira não, precisam perder peso para sair do risco da mortalidade da pandemia. Então é uma nova indicação que surgiu agora. E a outra são aqueles pacientes que realmente não querem a cirurgia, onde eu retiro um pedaço do estômago, querem algo menos agressivo e querem tentar se adaptar. É um posicionamento do doente frente ao seu profissional médico e que deve ser respeitado, né, a vontade do paciente nesse sentido. E a outra situação são pacientes que têm um sobrepeso ou uma obesidade leve, que não tem indicação de cirurgia, porém com aquilo ali se habilitam e conseguem se posicionar com a perda de peso nutricionalmente a ter uma manutenção dessa perda de peso. Veja bem, a colocação desse balão por si só não resolve a situação, nem como cirurgia. Tudo quando a gente trata de uma doença crônica inflamatória, que é a obesidade mórbida aqui, a gente está sempre falando em tratamento, nunca cura. Então é uma opção a mais de tratamento que a gente tem. E, por exemplo, nesses pacientes existem outras situações que nós podemos associar com uma dieta que eu também estou trazendo aqui para Santa Catarina, a base de proteína, basicamente, só que ela não causando acidose cetogênica, não dando os desconfortos daquela dieta típica, não vou nem dizer o nome dela, em relação a ficar comendo somente proteína e gordura. Não, nesse tipo de alimento já vem pronto, prescrito pelo médico, não pode se comprar em farmácia, não é como os outros tipos de alimento que você compra até por telefone ou por call. Obesidade, ela causa doenças graves? Mito ou verdade? Não, é verdade. A obesidade hoje, ela é a doença que mais mata no mundo. Nada mata mais do que a obesidade. Fora, esqueça a pandemia. Hipertensão, doenças coronarianas, apneia do sono grave, câncer de próstata no homem, câncer de cólon, câncer de mama na mulher, câncer de endométrio no útero, todas essas doenças, diabetes, todas elas são relacionadas diretamente ao excesso de peso. A obesidade é excesso de gordura no corpo, por definição. Esse tipo de situação faz com que realmente as pessoas tenham 30% a menos de expectativa de vida. 30%. Então, se eu estou falando, num país onde nós temos uma expectativa média de vida de 85 anos, tire 30% disso. E aumenta a mortalidade dos pacientes de uma forma brutal por essas doenças que já são insidiosas, bastante insidiosas, porém não são muitas vezes bem caracterizadas. No colega, infelizmente, que vai assinar um atestado de óbito, ele põe lá, morreu do quê? Câncer de próstata, mas não botou porque era devido à obesidade. Então a obesidade sim está relacionada a essas comorbidades importantes hoje na mortalidade. Mito ou verdade, doutor? Depois que eu fizer a minha cirurgia, eu não preciso me preocupar mais, posso comer à vontade, nunca mais eu vou recuperar esse peso? Isso não existe. Qualquer profissional
que vender algum tipo de tratamento prometendo cura para a obesidade, tem muita, vou dizer bem o nome, picaretagem no mercado. Pessoas fazendo tratamento de obesidade com hipnose, com não sei o que, prometendo curas milagrosas. Não existe. A obesidade é uma doença crônica, evolutiva, exponencial, a doença que mais cresce no mundo hoje, exponencialmente, que sim, não tem cura. Nós sabemos que ela tem tratamento. Portanto, operou, botou balão, fez dieta ou qualquer coisa, precisa sempre ter uma equipe multidisciplinar, mas que possa cuidar dessa pessoa à disposição para que ela possa manter a perda de peso atingida. O índice de cirurgias revisionais ou de reoperações ocorre numa porcentagem muito pequena, eu diria para você hoje em torno de 2% no máximo, a longo prazo, a partir de 10, 15 anos. Então, mas quando existem também as cirurgias revisionais, tem um ótimo resultado. Olha só, então é mito isso, hein, gente? Muito cuidado. Doutor, conta pra gente, essas cirurgias, elas são mais procuradas e realizadas por homens ou por mulheres e por quê? A incidência da obesidade é muito maior na mulher do que no homem, tá? Então quem mais procura também é a mulher. A cervejinha do homem. Pois é, também, mas é que o homem não procura. Entendi. O homem infarta, aí ele procura uma isquemia cerebral. Não é acidente, é isquemia provocada realmente pelo homem, né? Por isso não se chama de acidente vascular cerebral, e sim uma isquemia. Porque ele não procura o tratamento da sua doença base, que é a obesidade. A mulher procura. Porque a mulher é o sexo forte, o homem é o sexo frágil. Então a mulher tem força de decisão para procurar as coisas. Não só isso, a mulher não se sente bem na sociedade quando ela está com excesso de peso. Na sua vida, do dia a dia, num simples jantar que vai ter com a sua família. Então ela procura também por uma questão de autoestima esse auxílio antes do que o homem. Então a cirurgia também é mais feita em mulher. Então as mulheres procuram mais do que os homens, elas são mais operadas em número do que os homens. Para a gente finalizar, doutor, essa é uma pergunta que chegou da nossa telespectadora. Eu prometi que eu ia te perguntar, então eu não posso faltar com a minha palavra. Bom, vou tentar resumir o que a Flávia falou pra gente. Aos 28 anos ela engravidou e até os 28 anos ela tinha 55 quilos. Quando ela engravidou, ela foi de 55 para 95 quilos, doutor. E nunca mais conseguiu retornar ao peso normal. Por que será isso, doutor? O senhor que trabalha tanto com obesidade. Isso é muito comum de acontecer no sexo feminino. Primeiro do que... Doutor, tem um detalhe, perdão. Ela tomava muito remédio para emagrecer antes de engravidar. E aí, quando engravidou, ela teve que cortar bruscamente esses remédios. A obesidade, por definição, então, ela é uma doença genética. Erroneamente, as pessoas a polarizam com uma doença que está relacionada ao sedentarismo somente, ao McDonald's, a hipotireoidismo, e não existe isso. A obesidade mórbida está relacionada a uma genética. Então essas pessoas já têm um padrão genético dentro da família, se for pesquisar de uma forma geral. Ela, por exemplo, já tinha essa tendência e vinha se cuidando provavelmente antes, Mas seguramente a gestação, que muda hormonalmente muito a mulher, foi o start para aquilo começar a acontecer. Então essa paciente, a Flávia, ela provavelmente vai precisar de algum auxílio mais agressivo do que o tratamento clínico somente. Porque a tendência dela é engordar cada vez mais e, se já não está diabética, vai desenvolver uma diabetes muito grave. Por exemplo, uma gestação nela hoje é de altíssimo risco para ela e para a criança. Mas na verdade, se você for pensar hoje, as doenças que estão classificadas como que mais tem letalidade na mulher, como câncer de mama, câncer de útero, estão relacionados diretamente à obesidade. Então, quando eu falo em tratamento da obesidade, eu estou falando em saúde. Os benefícios que a cirurgia traz, socialmente falando, ou qualquer procedimento também, socialmente falando, na sua autoestima, em tudo o que ela traz de benefício, são presentes que o tratamento cirúrgico traz. O nosso
mote, o nosso ponto final é sempre atingir a melhor saúde para o paciente, tentar trazer isso para o paciente. Um dos grandes pedidos para mim te trazer novamente ao programa foi referente também, além de tudo que a gente já falou, mas daquele gesto maravilhoso de você ter operado o Matheus. O Matheus, menino de 10 anos, com uma obesidade fortíssima, né, doutor? Conta pra gente um pouquinho desse caso, doutor. Então, o caso Matheus já trato ele como filho praticamente, eu converso com ele diariamente pelo WhatsApp, para ter uma ideia. É um menino de 10 anos. O fato é que quando ele chegou no meu consultório, quando eles vieram me procurar, eles já tinham ido em outros lugares, em São Paulo, Rio, Porto Alegre, e todos estavam se negando a operá-lo, pelo risco cirúrgico que ele representava e pela idade dele. Ora, hoje a gente sabe que a obesidade infantil é extremamente exponencial no mundo, trazendo causas de mortalidade precoce nas crianças. O Matheus era um menino que com 10 anos tinha uma expectativa de vida de 5, 6 a mais. Quer dizer, e as pessoas estavam postergando isso. Ele se beneficiou demais da operação, ele fez agora, essa semana, 1 mês de cirurgia, já perdeu 25 ou 26 quilos, quase 1 quilo por dia. Tá tendo uma resposta fantástica, tá rindo, tá caminhando, tá andando na rua. Uma cirurgia de bastante risco. A gente realmente teve que botar o peito na frente disso aí. Mas ele foi muito cuidado, tem uma equipe muito grande de feras profissionais, que eu costumo dizer, você tem que se cercar por pessoas que são melhores do que você para as coisas dar certo. Então, é assim que eu procuro fazer na minha vida. Toda a minha equipe multidisciplinar, meus colegas cirurgiões da minha equipe são todos melhores do que eu. Então, o sucesso basicamente dele vem além dele, da família dele maravilhosa, do Saulo, da Gabriela, que são os pais dele, da família dele, de tudo e do esforço que tem em relação a ele. Vamos esperar que ele tenha um resultado super bom nos próximos 6 meses a 1 ano, de perda de peso bastante significativa, e vamos tentar evitar novas intervenções nele, pelo menos por enquanto. É um menino muito forte, é um menino impressionante. Às vezes eu tenho que cuidar quando eu converso com ele e me lembrar que ele tem 10 anos de idade. Tal a força que ele tem, tal o poder de coração que ele tem e da família dele inteira. Muitas pessoas ajudaram, muitas empresas ajudaram. Por exemplo, hospedagem do hotel dele em Florianópolis, para a família dele toda no período que ele ficou lá. O Hospital Bahia Sul, a empresa de material cirúrgico que cedeu o material cirúrgico, que é extremamente caro. Todos que ajudaram também, gostaria de deixar meu agradecimento. Restaurantes em Florianópolis, todos eles estão inclusive na página dele, agradecidos por ele pessoalmente, por esse gesto. É uma criança muito especial, ela merece toda a nossa atenção. Teve uma recuperação fantástica, ele não fez nenhuma complicação das graves que ele poderia ter, tem inúmeras na idade dele. Realmente me aumentou os cabelos brancos um pouquinho, os cabelos brancos, né? Mas dizem que é charme hoje de traço do grisalho, então vamos embora.